Com o fechamento da janela partidária, hoje, partidos começam a definir aí seus nomes para a corrida eleitoral deste ano. Estamos também no fim do prazo para gestores públicos se desincompatibilizarem, dos cargos para a entrada na disputa. Sobre ações da pasta que comandou durante os últimos 14 meses e movimentos também do seu partido, eu converso com o secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, presidente também estadual do PCdoB, Márcio Gerri. Bom dia, secretário. Obrigado por estar aqui conosco essa manhã. Bom dia, Cabral. Bom dia, Maranhão. Secretário, aí 14 meses à frente da secretaria, quais ações o senhor destaca da pasta e o que deixa planejado para esse ano? Ações muito importantes em várias áreas. Eu destaco na área da regularização fundiária, na área da urbanização, de dezenas de municípios, quase uma centena de municípios que receberam ações nesse período de 14 meses. Enfim, asfaltamento de vias desses municípios. Um conjunto muito forte de ações que asseguram direitos, que melhoram a relação do governo do estado com os municípios, enfim, um balanço muito positivo, como positivo é, Cabral, o balanço desses 7 anos e 3 meses do governo Flávio Dino. Eu me inseri nessa dinâmica ao assumir a Secretaria de Cidades e Desenvolvimento Urbano, dando continuidade a essa agenda de mudanças, de realizações importantes que o governador Flávio Dino imprimiu desde que assumiu em janeiro de 2015. Portanto, em síntese, um balanço muito positivo, uma experiência muito gratificante, ao mesmo tempo que muito exitosa, e um plano de ações que será desenvolvido nesse espírito de continuidade do agora governador Carlos Brandão, que terá na CECID um espaço certamente para a realização, para continuar a realizar muitas ações importantes em todo o território maranhense. Secretário, queria tratar de 2 assuntos considerados sensíveis. Primeiro, estradas. Pela abrangência aqui do Bom Dia Mirante, diariamente nós colocamos e relatamos problemas em algumas estradas, principalmente de acesso entre municípios. Como exemplo, eu cito a MA 323, por exemplo, que liga Paulo Ramos a Marajá do Sena, situação muito complicada. Por que esses problemas persistem, tantas queixas em relação a essas estradas, secretário? Nós estamos no período em que as queixas aumentam pela ocorrência das chuvas. Há um processo permanente de manutenção das vias, das rodovias estaduais no Maranhão. O governador Flávio Dino também conseguiu fazer a ampliação dessa malha rodoviária do nosso estado, regiões importantes que foram interligadas com o incremento do desenvolvimento econômico dessas regiões, com a melhoria da acessibilidade a municípios. É preciso, contudo, Cabral, notar o seguinte: o governo Flávio Dino optou por cuidar não só das rodovias, mas de ajudar muitos municípios nas vias urbanas, que é uma responsabilidade essencialmente dos municípios, das prefeituras municipais. Mas o governo estendeu a mão, vem conseguindo fazer muitas ações importantes desde o primeiro momento nesses municípios, combinando, portanto, ações na esfera municipal, nas vias urbanas e cuidando das rodovias estaduais. Eu diria que, comparativamente, nós temos hoje, apesar de problemas, um balanço muito avançado, muito mais positivo de tempos atrás, no que diz respeito à manutenção das rodovias estaduais e também na ampliação dessa malha rodoviária estadual. Um outro assunto sensível que temos mostrado, inclusive, ao longo dessa semana, são as enchentes. Infelizmente, ainda as chuvas têm castigado algumas cidades, posso citar Presidente Juscelino, Pedreiras, Marajá do Sena, Imperatriz, entre outras cidades que estão sofrendo em relação às chuvas. O que o governo, a Secretaria, tem feito para socorrer essas cidades nesse momento e o que fica planejado até durante o período chuvoso também? Já desde o final do ano passado, com a ocorrência da intensificação das chuvas no Maranhão e também no início do ano com a ocorrência de enchentes, que há um comitê permanente, formado por várias secretarias, entre as quais a CECID, que cuida do atendimento dessas situações emergenciais, envolvendo o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, envolvendo a Secretaria de Saúde, envolvendo também reparos na área da infraestrutura, que são sempre necessários, sempre combinado também com as iniciativas das prefeituras municipais. Portanto, há um acompanhamento permanente. Nós tivemos deslocamentos de territórios em que houve essas enchentes. Tivemos, lembra bem, lá no começo, Mirador, que deu toda aquela repercussão. Temos sempre, recorrentemente, os problemas em Imperatriz, Trizidela e Pedreiras. Tivemos agora também na região do Muni. Enfim, um aumento da incidência das chuvas, a ampliação desses problemas de enchentes, mas uma atenção sempre muito atenta do governo do estado, em parceria com os municípios, para que a gente possa sempre minimizar os efeitos das enchentes no estado.
Falar um pouquinho agora do período eleitoral, estamos em ano aí de muito debate, vimos agora o comentário da Carla, muitas movimentações no fechamento aí da janela partidária, encerra-se hoje esse período, entre saídas, permanências, adesões, como sai o PCdoB desse período aí do processo eleitoral, que são as janelas? Hoje é um dia especialmente movimentado no que diz respeito às filiações partidárias. Nós temos uma federação praticamente constituída que que une o PCdoB ao PT e ao Partido Verde, ao PV. Nós temos um processo avançado de composição das nossas chapas para deputado federal, para deputado estadual, uma definição já anunciada há muito. Aliás, o PCdoB foi o primeiro que o fez, de apoio à reeleição do governador Carlos Brandão, de apoio à candidatura do governador Flávio Dino ao Senado da República e de uma chapa para disputar vagas na Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados. Essas articulações vão ser muito intensas hoje, praticamente o prazo final, mas no que diz respeito ao PCdoB, a esse campo, nós temos muita segurança, muito conforto de dizer que temos um projeto bastante consistente, bastante consolidado para ter uma presença forte e vitoriosa nas eleições deste ano. Bom, consolidada aí a federação PCdoB, PV e PT, o processo agora são os debates para se discutir a nominata para a formação das chapas majoritárias. Como é que está sendo esse jogo de encaixe aí, secretário, para definir a distribuição de espaços entre três legendas? Nós temos um debate permanente, uma mesa permanente, formada pelos presidentes estaduais desses partidos, também pelos pré-candidatos, pelos parlamentares, também em outra instância pelos pré-candidatos. É o que eu chamo sempre de consenso progressivo. Você coloca à mesa as divergências e vai buscando consensos e, ao final, a gente consegue montar chapas para realmente, como eu disse, ter competitividade na disputa eleitoral. Nós temos hoje uma chapa em construção, na sua fase final, mas bem consolidada, bem consistente, forte, que envolve a federação. Do mesmo modo, outros partidos o fazem igualmente. Então, a gente vai ter, segunda-feira, um quadro desenhado do cenário eleitoral para este ano. Uma última pergunta para encerrar nossa conversa, secretário. A federação faz parte da base do vice-governador Carlos Brandão, uma base essa que é plural em termos de ideologia partidária. Eu vou citar o exemplo do PP, por exemplo, Partido Progressista, que está com o Brandão, mas ao mesmo tempo nacionalmente compõe com o presidente Jair Bolsonaro. Fala-se até de debate com o PL, que é o próprio partido, debate estadual, que é o próprio partido do presidente. O senhor acredita que a situação dos partidos hoje é muito mais um meio de acesso eleitoral do que uma causa, do que uma identidade? Isso seria uma prova disso? Olha, as duas situações. Há partidos com muitas causas e há partido com situações mais conjunturais. O Brasil é muito grande, é muito diverso também. A realidade estadual não se impõe verticalmente para cima, né? Na verdade, você tem muita autonomia nos estados da federação para os arranjos políticos e eleitorais. Nós temos hoje essa realidade, a que você citou, de termos, por exemplo, partidos que têm uma posição no cenário nacional e no cenário local tem uma outra posição. Por exemplo, esta de nós termos uma federação com 3 partidos que são da oposição ao presidente Bolsonaro e, ao mesmo tempo, nessa base ampla, nessa frente ampla, você ter partidos que, em âmbito nacional, apoiam o presidente Bolsonaro. É uma questão de muita diversidade, mas que a gente encara com naturalidade, respeitando sempre as especificidades aqui estaduais. Secretário Estadual das Cidades e Desenvolvimento Urbano, presidente do PCdoB, Márcio Gerri, obrigado pela nossa conversa. Ótimo dia para o senhor. Muito obrigado, um bom dia a todos os maranhenses.